Na noite passada falamos um pouco sobre a necessidade de oração. As pessoas acham que conhecem a oração e acreditam na oração, mas muito poucos realmente oram. As pessoas fazem orações curtas, rotineiras, ou orações de crise. Quando passam por uma doença, quando enfrentam uma tragédia, elas oram. Caso contrário, as pessoas não oram muito. Mas a chave do poder está na oração. E os discípulos eram pessoas de oração. Na Bíblia, diz no livro de Atos, capítulo 2, que eles estavam comprometidos com a oração, dedicados à oração. E todas as pessoas na Bíblia, todas as pessoas de fé, foram pessoas de oração. Se nossa igreja orasse mais, experimentaríamos mais poder. Eu poderia te dar um monte de exemplos. Não quero fazer isso demais, porque então, como na noite passada, nunca chegaremos ao sermão. Mas você sabe, você não precisa ouvir o sermão necessariamente. Antes de começarmos, vamos inclinar nossas cabeças novamente para mais uma palavra de oração. Pai, em humildade, agradecemos por este privilégio de estar em sua presença. Reconhecemos que dependemos de você e oramos para que seu Espírito abra o mundo e toque nossos corações para que possamos entender o que você quer nos dizer e possamos ser transformados. Que tudo isso seja para a sua glória e para a sua obra, em nome de Jesus e do casamento. Oramos. Amém, Jesus. Está chegando em breve, mais cedo do que pensamos. Mais cedo do que pensamos. A questão não é se Jesus está voltando. A questão é, estamos prontos? Essa é a questão. Minha esposa costumava ter um negócio no Kentucky e em Wisconsin, cuidando de veteranos. E ela tinha as inspeções. E eles vinham uma vez por mês e anunciavam: estamos vindo na terça-feira às 14 horas. Então é fácil quando eles avisam, você está preparado. Mas uma vez por ano, eles vinham sem avisar. Poderia ter sido março, poderia ter sido agosto, poderia ter sido dezembro, poderia ter sido segunda-feira, poderia ter sido um domingo, poderia ter sido uma quarta-feira, poderia ter sido 6 da manhã, ou 14 horas, ou 23 horas. Você nunca sabia quando eles vinham. E cerca de 5 deles vieram, e por 4, 5 horas eles inspecionaram tudo. A temperatura da água, a temperatura da casa, os rótulos dos alimentos. Se os alimentos estão vencidos, a temperatura na geladeira, os detectores de fumaça, a rota de fuga, checaram tudo. E toda vez, sem exceção, eles disseram à minha esposa: você está sempre pronta. Inspecionamos tantas casas e encontramos tantas não conformidades. E temos que encontrá-las. E algumas delas são bem grandes. E temos que demiti-los e fechar o negócio. E eles disseram que por algum motivo, quando chegamos aqui, tudo está em perfeito estado. E eles perguntaram, ela recebeu uma certificação 5 anos consecutivos como a melhor instalação no estado de Kentucky. E eles perguntaram a ela, o que você faz para estar sempre pronta? E você sabe o que minha esposa sempre respondeu. Ela disse, eu não espero vocês chegarem para me preparar. Estou pronto todos os dias como se você viesse naquele dia. Como você se prepara para a segunda vinda? Você não espera pela crise final para se preparar. Você se prepara todos os dias como se fosse o dia da segunda vinda. Você entende? As pessoas pensam. Eu li hoje de manhã no livro de Atos, e no capítulo 6, Ellen White diz que algumas pessoas esperam por grandes eventos para se envolver no trabalho de Deus. E ela diz que eles nunca virão. Você precisa ser fiel no pequeno. As questões diárias, e à medida que você é fiel nas pequenas questões diárias, que realmente não importam, que são tão pequenas, Deus lhe dará algo um pouco maior. E à medida que você for fiel nisso, Deus lhe dará coisas maiores. E lentamente Ele o treina. O mesmo ela diz sobre crises. As pessoas esperam por uma grande crise para se preparar. E Deus o prepara em pequenas crises. Por exemplo, você tem um problema de trabalho, um problema de saúde, qualquer pequena crise em sua vida. Se você desesperar nessa crise, como você vai conseguir na crise final, que a Bíblia diz que haverá uma crise como nunca na história. Jesus diz, citando o livro de Daniel, que haverá uma crise como nunca antes
e que nunca mais será novamente. A maior crise da história do mundo, a maior crise da história. Se lutamos com um pequeno problema, oramos e dizemos, não obtive resposta. O que devo fazer? Deus não responde. Se nossa fé está vacilando na pequena crise, o que você vai fazer na maior crise de todos os tempos? Você não espera pela crise para se preparar. Se você não acompanha, a Bíblia diz, aqueles que andam, como você vai acompanhar aqueles que estão a cavalo? Você não se prepara para a crise final na crise final. Você não se prepara para a prova final na noite anterior à prova. Você não se prepara para as Olimpíadas na noite anterior às Olimpíadas. Simplesmente não acontece. Você não obtém um diploma de medicina após um dia de escola. Simplesmente não acontece. Você não desenvolve seus músculos para levantar 200 quilos se nunca levantou nada. A menos que você aprenda a andar com Deus hoje, não andará com Deus amanhã. Ela diz que as pessoas de fé aprenderam a ouvir a voz de Deus. Não é algo... Vou ler uma citação antes de começarmos. Esta ainda é a introdução. Desculpe. Vou ler a citação para você. É extremamente poderosa. Diz aqui. Muito interessante. Muito interessante. Eu encontrei. Finalmente. Diz aqui. Aqueles que fazem de Cristo seu companheiro constante e diário. E amigo muito próximo diariamente. Aqueles que andam com Deus sentirão os poderes incríveis de um mundo invisível ao seu redor. Eles sentirão a presença de Deus ao seu redor e serão assimilados. Ok, isso deve estar desligado e o outro microfone deve estar desligado e eles serão assimilados à imagem de Deus. Agora ouça com atenção os testemunhos, 616 e o próximo. Ouça com atenção os rostos de homens e mulheres que andam com Deus e falam com Deus e Ele fala comigo. Você sabe, você se lembra da canção, os rostos de homens e mulheres que andam com Deus e andam com Deus. Para eles o mundo invisível é uma realidade contínua. Eles expressam a paz de Deus e eles carregam consigo a atmosfera do céu. E então o parágrafo continua. Qualquer crise que enfrentem, eles têm paz porque nunca estão sozinhos. Eles andam com Deus. Eles falam com Deus. Você anda com Deus e fala com Deus. E eles carregam consigo uma atmosfera do céu. Eles têm paz contínua porque Deus está com eles. Eles podem estar queimando na fogueira e ainda assim estão cantando. Eles podem ser mortos com pedras e estão olhando para o céu e dizendo, eu vejo Jesus, porque eles têm paz. Eu me lembro que em 1977, no dia 4 de março, houve um terremoto na Romênia. Foi 7 pontos, não me lembro, 4, 5, 6 na escala Richter. 1 minuto e seja lá quantos, 16, 20 segundos, muitas pessoas morreram naquele terremoto na Romênia. Era uma noite de sexta-feira, voltamos da igreja, chegamos em casa, morávamos em um prédio de apartamentos no 4º andar. Subimos lá e, antes de dormir, o prédio começou a se mover e minha mãe começou a gritar, Senhor, perdoe meus pecados para que eu esteja segura. Por favor, perdoe meus pecados. Meu pai disse, querida, isso é um pouco tarde demais. Você deveria ter feito isso todos os dias. Você não resolve seu problema na crise. E meu pai começou a cantar, Pedra das Eras, clara para mim. Minha mãe disse, como você pode cantar durante o terremoto? E meu pai respondeu, eu abro minha boca e vem. E meu pai disse, vamos cantar. E meu pai disse à minha mãe, 10.000 podem cair à minha direita, 1.000 à minha esquerda. Se Deus quer que estejamos vivos, estaremos vivos. Se Deus quer que morramos, veremos Jesus na ressurreição. Louvado seja o Senhor. Ele estava em paz e disse, vamos cantar. Mas o piano estava se movendo e minha irmã disse, não posso tocar. E eu disse, meu pai disse, você tem uma voz. Vamos cantar Pedra das Eras. E alguém bateu na porta. Meu pai disse que durante o terremoto alguém bateu na porta. Ele vai abrir a porta para o vizinho, Mitica. Pessoas muito grandes, você sabe. Ela diz, Senhor Goya, deixe-me entrar com minha família. E meu pai diz, todo mundo desce as escadas. Por que você não desce as escadas? Não é seguro. As escadas podem desabar. No andar de baixo, prédio desaba. Se no prédio não seguro, se embaixo não seguro. Se prédio cair sobre, não seguro. Deixe-me entrar.
E meu pai diz: por que você gostaria de entrar? E ela disse: este é o único lugar seguro em todo o prédio. E meu pai disse: por que você diria isso? E ela disse: sabemos que o céu vive nesta casa. Quando brigamos, vocês cantam e oram. Quando estamos em apuros, vocês vêm e oram por nós. Quando não temos comida, vocês vêm e nos trazem comida. Podemos ver a presença de Deus com vocês. Sabemos que Deus está com vocês. Deixem-nos entrar em sua casa. Não é algo, lembre-se da citação. As pessoas que andam com Deus continuamente, ao seu redor há uma atmosfera de céu. Os discípulos, após o cenáculo, depois da experiência de Pentecostes, as pessoas sabiam que eles andavam com Jesus. Você se lembra? Está escrito no livro de Atos que as pessoas podiam ver a presença de Deus neles. As pessoas veem a presença de Deus em nosso povo hoje. Você olha para o mercado, entra no Walmart ou em qualquer outro, Myers, não me importa, Kroger, qualquer loja, e vê um adventista ou não adventista, qual é a diferença? Deixe-me lhe contar a diferença. Eu estava dirigindo de Chicago para Wisconsin. Fui à igreja romena há algum tempo, quando estavam entre pastores, para pregar. Mas eu deveria voltar para ir à igreja Plantação de Monroe para pregar. E depois que terminei de pregar em Addison, estava dirigindo rápido, acima do limite, para chegar para Monroe, e enquanto dirigia rápido, cheguei a Rockford e havia um pedágio na cabine do iPass. Havia uma mulher à minha frente em um carro e eu estava procurando por 4 pedágios. Qual tinha menos carros? Aquele tinha apenas um carro. Quando fiquei atrás dela, parecia que ela estava fabricando o dinheiro. Então eu disse: vamos lá, por que está demorando tanto? E ela estava esperando e não pagava o pedágio. Eu pensei: dê-me paciência e dê-me agora. E ela não pagava o pedágio. Então ela abaixou a janela e jogou o dinheiro naquele funil. E o dinheiro caiu na rua. Ela deu ré no carro e eu tive que dar ré também. Eu pensei: ó, e buzinava. Ela voltou e acenou. Ó, por que você não... Então ela voltou para o carro e saiu do carro, foi até a mulher na cabine e conversou com ela, olhou na bolsa e pagou novamente. Senhora, por que você não tem o dinheiro pronto? Estou atrasado para pregar. Fiquei realmente irritado e minha esposa disse: querido, e se ela vier para a evangelização em Monroe e se lembrar de você falando mal agora? Calma, você é um pastor. Eu disse: não consigo me acalmar. Veja como ela é lenta. E então ela finalmente saiu. Louvado seja o Senhor. Cheguei à cabine e eu quero que você pague. A senhora disse que você não precisa pagar. Ela pagou por você. Eu disse: o quê? Ela nos contou que o filho dela teve um acidente de carro e ela está estressada e ela está tremendo e a mão dela estava tremendo e que você foi tão paciente esperando por ela que ela vai pagar por você. Então, pacientemente esperando por ela. Minha pergunta é: como refletimos o caráter de Jesus em relação ao nosso próximo? Esse é o teste do cristianismo. Não é o fato de você ir à igreja. Não me entenda mal, você deve ir à igreja. Eu não suporto pessoas que ficam em casa em vez de ir à igreja. Não estou julgando-os, mas você sabe, eu ouço pessoas dizendo: está chovendo, não vou à igreja hoje. Isso não são provações. Vamos lá. Você me segue, sem ofensa. Não estou falando de ninguém especificamente. Oh, não posso ir à igreja. Meu gato não está se sentindo bem. Eu amo meu gato. Eu amo meu cachorro. Mas vá à igreja se quiser. Você sabe que a presença de Deus está com você. Eu não estudei hoje porque estou atrasado para a escola. Acorde cedo. Estou. Não estou tentando repreender ninguém, mas suas prioridades falam sobre seu Deus. O que vem primeiro na sua vida, isso é o que você adora. O que quer que venha entre você e Deus, esse é o seu Deus. E assim, falando sobre isso, como sabemos que realmente adoramos a Deus? Não é suficiente ir à igreja, não é suficiente guardar o sábado. Só porque você não trabalha no sábado, não te torna um adventista. Preguiçosos não trabalham, isso não as torna santas. Só porque você não trabalha no sábado e comemos tofu, isso não nos torna adventistas. Não devemos trabalhar no sábado, devemos ir à igreja, devemos guardar o sábado, devemos comer saudável. Devemos fazer tudo isso. Está na Bíblia. Mas a menos que isso tenha um poder transformador em nossas vidas, são apenas doutrinas frias. A menos que nosso coração seja mudado,
A menos que estejamos cheios da presença de Deus, a menos que falemos com Deus e andemos com Deus e dependamos dele continuamente, não somos cristãos. Se essas mensagens não nos mudam, por que vamos à igreja? Se você ouviu em uma vida 1000 sermões e continuamos os mesmos, lutando, por que ouvimos os sermões? Se oramos 2000 orações em uma vida e essas orações não mudaram você, por que você ora? Isso me diz que então a igreja, a oração e o estudo não têm poder. E minha oração e meu estudo da palavra devem ter poder, poder transformador. Você me acompanha. Não estou dizendo que devemos instantaneamente ser santos, mas estou dizendo que devemos crescer lentamente de crianças até a estatura da plenitude de Cristo. E deve haver, como diz Ellen White, crescimento espiritual em direção à maturidade. Você me segue. Agora você não pode mudar a si mesmo. Eu não posso mudar a mim mesmo. Eu não posso mudar minha esposa. Nem tente mudar sua esposa. Você terá uma vida miserável. Você não pode mudar ninguém. Você não pode mudar a si mesmo. Mas Deus pode mudar um coração. Deus é capaz de nos dar um novo coração. Ele prometeu isso. E Deus não pode mentir. Mas temos um problema. Confiamos demais nos esforços humanos e muito pouco na presença de Deus. Eu tenho as citações aqui comigo. Espero que hoje consigamos vê-las. Voltando. Como você se prepara para a segunda vinda se, quando você está na fila do iPass ou no Walmart, você perde a paciência quando o seu chefe te incomoda um pouco? Pode ser que Deus peça ao seu chefe para te incomodar? Sim. Se você orar hoje por paciência e alguém te incomodar, Deus os enviou para te incomodar, para que você aprenda paciência. Deus está respondendo sua oração, então tenha cuidado com o que você ora. Sim, então, como crescemos? Como nos preparamos para a segunda vinda? Se não nos prepararmos hoje, você acha que vai se preparar quando Jesus voltar na crise final? A preparação começa hoje. A preparação começa hoje. Então deixe-me finalmente, eu quero começar o sermão. Deixe-me explicar isso. Não sabemos o que está acontecendo nos bastidores, mas sabemos que as igrejas e o catolicismo, e não estou criticando as pessoas, estou falando sobre grandes coisas, instituições e eventos. O catolicismo e os governos, sabemos que eles se reúnem e planejam coisas. Sabemos disso com certeza. Apenas um ano atrás, em outubro, eles se encontraram na Califórnia e também na Bélgica, na Europa, e planejaram a unidade. E 6 grandes igrejas se uniram e assinaram o documento. E temos uma cópia do documento onde os luteranos pediram desculpas verbalmente e por escrito pelo protestantismo e pela reforma. E disseram que foi um erro, deveríamos voltar à igreja-mãe. Eles pediram desculpas. Se Lutero soubesse, ele se reviraria em seu túmulo. Não sabemos se as igrejas não têm mais missão. A questão é, ainda temos uma missão. E assim, você olha ao redor para os eventos que estão acontecendo, olha ao redor para as liberdades desaparecendo, olha ao redor para o evangelismo, olha ao redor para os avivamentos aqui e ali. Se eu lhe contasse histórias do Quênia, Japão, França, Itália, norte da Alemanha, vivenciamos avivamento. E isso não está apenas na África, está em todo lugar. Está na América, está na Europa, está na Alemanha, está na França, em países seculares. E eu poderia lhe contar histórias, mas não tenho tempo para isso. Por exemplo, no Quênia, cerca de 10, 11 pastores se reuniram, porque em Nairobi, enquanto no resto do Quênia, a igreja cresce mais de 28%. Em Nairobi, a igreja cresce apenas 3,2%. Porque Nairobi, com 11 milhões de pessoas, é muito secular. Todos os negócios acontecem lá, não no campo. E as pessoas não têm tempo para a igreja. As pessoas que estão nos negócios e vão bem, às vezes não se importam muito com a igreja. E assim, em Nairobi, 10, 11 pastores se reuniram e oraram. E depois de após 2 ou 3 meses de oração, eles receberam uma ligação de um pastor diferente, que era um pastor de uma igreja denominacional conhecida. E ele disse: estudando, descobri que o sábado é sábado, não domingo. E então eu pesquisei no Google e descobri que você guarda o sábado. Você poderia me enviar alguns materiais para aprender sobre o sábado? Eles enviaram materiais para ele. Ele tinha 2 igrejas, uma com cerca de 600 membros e outra com cerca de 450 membros. Ele deu estudos bíblicos. O pastor e
suas 2 igrejas foram batizados, mas isso é apenas o começo da história. 6 meses depois, ele foi à reunião de pastores da área, com todos os pastores de todas as igrejas, de todas as denominações de Nairobi, mais de 2.000 pastores, e ele deu a todos eles 2.000 cópias dos estudos bíblicos que fez. 196 pastores não adventistas foram batizados, mais de 300.000 pessoas de suas igrejas foram batizadas. E essa história continua se repetindo em outros lugares. Há avivamento. O Espírito Santo está vindo. As gotas da chuva serôdia começaram a cair. A Bíblia será cumprida. A questão não é se Jesus vem. A questão é, você está pronto? E assim, dizendo isso, Jesus está voltando em breve. Nós sabemos disso. Mas nesse processo de preparação para a segunda vinda, há pessoas que estão prontas e há pessoas que estão ocupadas com outras coisas. Não estou dizendo que você deve desistir do trabalho. Não estou dizendo que você deve desistir da escola. Estou dizendo que, onde quer que você vá, o que quer que você faça, faça de uma maneira que honre a Deus. Quando você vai trabalhar, mostre esse tipo de integridade, esse tipo de amor e esse tipo de comportamento que mostrará Cristo em você. Em casa, quando ninguém vê você, exceto seu cônjuge, comporte-se como Cristo se comporta. E você não pode fazer isso por conta própria, a menos que esteja cheio da presença de Deus, com o Espírito Santo. Lendo hoje, de manhã, o capítulo 6 do livro de Atos, diz que temos uma necessidade vital da presença do Espírito Santo e que a obra não se encerrará sem o Espírito Santo. E assim como o Espírito Santo começou a obra, a chuva tardia será mais abundante do que a chuva inicial, e a obra vai se encerrar com maior poder do que começou. E então ela diz: apenas aqueles que dedicam sua vida ao serviço e oram receberão o Espírito Santo e estarão prontos e concluirão a obra. Os outros, o Espírito Santo vai passar. E quanto a você e a mim, o Espírito Santo vai passar. Ouça, em Mateus 10, Jesus começa, e do 10 ao 24. Na verdade, 25, Jesus começa a falar sobre a segunda vinda, e à medida que Jesus fala sobre a segunda vinda em Mateus 24 e 25, é a culminação, o clímax de seu discurso. E em Mateus 10, quando ele começa a falar sobre isso, ele diz aos discípulos: vão, primeiro, as ovelhas perdidas de Israel. Ele não diz para ir pregar o evangelho ao mundo, ele diz para ir à igreja, porque Jesus nos pediria para pregar à igreja primeiro. É como pregar para o coro. Porque o que quer que eu diga, você sabe, não há nada que eu possa dizer. A igreja adventista é especialista em teoria. Mas então Ellen White explica, e ela diz, comentando sobre Mateus capítulo 10, versículos 6 e 7. Quando Jesus diz: vão primeiro a Israel e digam-lhes que o reino está próximo. Ela diz: a igreja está dormindo. Ela diz: a igreja está dormindo. Agora, quem é a igreja? O pastor está dormindo, a conferência está dormindo, a união está dormindo. Não, a igreja não é a instituição, não é a liderança. A igreja é o povo, é você e eu. Apenas pelo fato de você estar tentado a julgar alguém, isso me diz que você está dormindo. Porque se você está acordado, você diz: Senhor dos céus, me acorde. Você não tem tempo para julgar ninguém se está acordado. Você me entende? A igreja está dormindo, você e eu. Agora eu quero te dar uma citação extremamente poderosa, sim. Sim, mas ainda não cheguei lá. Me dê um segundo. Começa com: Satanás é veneno, eu o sigo. Satanás está envenenando a atmosfera, falando sobre doenças e pandemias e assim por diante. Satanás é a atmosfera, ele está atuando em nosso mundo. E dependemos de Deus para nossas vidas, no presente e para a vida eterna. Estando na posição em que estamos agora, precisamos estar acordados, não adormecidos, totalmente devotados a Deus e ao seu trabalho, completamente convertidos, totalmente consagrados a Deus, sem reservas, totalmente dependentes de Deus. E então ela diz: mas parecemos estar paralisados. É o que ela diz em Mensagens Selecionadas, volume 2, página 52. Parece que estamos paralisados. Deus do céu nos acorde. Fechando a citação, é o que ela diz, não eu. Parece que estamos paralisados. Vemos os sinais ao nosso redor, você sabe, dormindo. E assim Jesus diz: vá primeiro à igreja, acorde-os, porque eles precisam se preparar. Jesus está voltando novamente. Venha, Jesus está voltando, finalmente, todas as gerações.
Todos os profetas, todas as pessoas de fé têm esperado por este evento e agora, quando Jesus está voltando, adormecemos como as 10 virgens. Elas estão esperando e esperando. E antes da vinda, este não é o momento de dormir. Este é o momento de estar alerta. Este é o momento de orar. Este é o momento de estudar. Este é o momento de terminar o trabalho e orar para que Deus te ajude a usar cada oportunidade que Ele te dá para terminar o trabalho. Nós somos essa geração que verá Jesus nas nuvens. Você não quer estar no céu. O Espírito Santo está implorando a igreja para acordar. E assim a igreja são as pessoas. Não espere que a igreja acorde, você precisa acordar. Quero continuar falando sobre como podemos ir ao slide sobre os discípulos adormecidos, que representam uma igreja adormecida. Quando o dia de Deus está próximo, é um tempo de nuvens escuras e escuridão. Estar dormindo é perigoso. Segundo Testemunhos, página 205, Cristo é a porta. Homens e mulheres estão nas últimas horas de prova. Ainda assim são descuidados e tolos. Pregadores não têm poder para acordá-los, porque os próprios pregadores estão roncando, pregadores adormecidos, pregando para as pessoas. Obreiros do Evangelho, página 121. Uau, quantas virgens estavam dormindo. E os sábios, não apenas os tolos. O que ele diz em Apocalipse capítulo 3 sobre a igreja. Miserável, imundo. Eu não quero ser crítico porque esta é a igreja de Deus. Nós amamos Jesus. Eu realmente acredito que amamos a Deus. Eu realmente acredito que temos as doutrinas. Mas eu acho que o que ela se refere, ela diz que vivemos, bem, antes dos eventos finais. E realmente não podemos brincar de igreja. Não é que a igreja seja ruim, não é que as pessoas sejam ruins, é apenas que não processamos que os eventos vão acontecer tão rápido. O espírito do profeta diz sucessão rápida, essas duas palavras, sucessão rápida. Os eventos serão tão rápidos que você não terá tempo para se preparar, a menos que levemos isso a sério e não brinquem com o Espírito Santo e nos preparemos agora. Você me segue, Estamos deixando os últimos eventos finais. A propósito, Jesus começa de Mateus 10 a Mateus 25. E quando chega a Mateus 24, ele diz que na última semana de sua vida, Jesus caminhou até Jerusalém e parou no Monte das Oliveiras. Você já esteve lá? Alguém? É lindo. E no Monte das Oliveiras você tem um vale e depois uma colina, e então você tem Jerusalém. E Jesus, do topo do Monte das Oliveiras, olha para o Gana que está no vale, onde jogavam todos os corpos mortos, e as pessoas que foram crucificadas, e pessoas que foram mortas, e o lixo, e tudo de Jerusalém, sobre o Gana, que era o lugar sujo, como você chama hoje em dia, o lixão ou algo assim, campo de terra assim. Eles olham para a Gena e depois para Jerusalém, linda de mármore e ouro, uma das maravilhas do mundo, e mostram a Jesus. Você vê como é bonito? E Jesus lhes diz, não ficará uma pedra sobre a outra. E para eles isso é o fim do mundo. O templo era o centro da adoração. A presença de Deus, Shequina, você sabe que não pode ser. Jerusalém nunca pode ser destruída. Esse é o templo. E Jesus diz, não vai ficar uma pedra sobre a outra. E para eles é o fim do mundo. E eles perguntam quando isso vai acontecer. E eles dizem, ouçam atentamente as palavras. Quando isso vai acontecer? As pessoas estão preocupadas com o tempo, em vez de estarem preocupadas com a preparação. Quando? E Jesus diz, não é da sua conta saber os tempos. Ninguém sabe o dia e a hora, exceto Deus. Seu negócio, ele diz, é orar e vigiar. Esteja preparado. Qual é a sua parte? As pessoas me perguntam quando? Eu não sei quando, você sabe, eu não sei quando, mas eu sei que Jesus está voltando em breve, mais cedo do que pensamos, como um ladrão. E nosso negócio é estar prontos, porque se você esperar pelo quando, nunca se preparará. E então Jesus diz, não é da sua conta saber quando, vigie e ore e esteja pronto. E então Jesus fala sobre a segunda pergunta, quando vai acontecer e qual é o sinal? E Jesus lhes dá o sinal e Jesus começa com a figueira. Ele diz, quando você vê a figueira, você se lembra. Então você sabe que o verão está chegando. E então ele diz, estes são os sinais. E Jesus começa a falar sobre guerras e rumores de guerras, terremotos e pestilências ou pandemias e isso e aquilo.
E então Jesus diz, isso não é o fim, isso é o começo das dores de parto. Você se lembra? Ele diz, o evangelho irá a todas as nações, e então o fim virá. Quando você ver a abominação da desolação, lembre-se dos versículos. Ele diz que será uma crise como nunca antes, e então o evangelho será pregado, e então o fim virá. Ok, e então, quando Jesus diz, isso é o começo das dores de parto, as pessoas veem o vírus e dizem, isso é terrível. Irmão e irmã, isso não é terrível. Isso é o começo. Vai ser pior. Você ouviu o que eu disse? Oh, isso vai passar. Sim. E outro pior vai chegar. E isso vai passar. E outro pior vai chegar. E então virão 2, e depois 5, e depois 10. E a Bíblia diz que as pessoas vão perder a cabeça. As pessoas vão desesperar. As pessoas vão ficar tão desesperadas que se tornarão selvagens, se odiarão, se matarão. Quebre sua loja e leve tudo. Quebre sua casa e leve tudo. As pessoas vão enlouquecer por causa da crise. Você os vê indo e comprando tudo nas lojas. Eu tirei uma foto no Walmart há 3 meses. Prateleiras vazias. Eu nunca vi isso, exceto na Romênia durante o comunismo. As pessoas desesperam e perdem o raciocínio. Você me entende? Se você acha que isso é o fim, isso é o começo da dor. Quando minha esposa estava grávida, ela estava tão feliz. Ei, teremos um bebê no 1º mês. No 4º mês, ela começou a se mexer e doía. Isso é tão confortável. No 7º mês, ela estava assim, mal consigo andar. Quanto mais perto você chega do nascimento, mais desconfortável a situação fica, você me entende? Então, quando ela chegou ao 9º mês, quando as contrações começaram, ela disse, eu tenho contrações e elas acontecem a cada 4 horas, depois a cada 2 horas, depois a cada 1 hora, a cada meia hora, a cada 15 minutos. E elas estavam mais próximas umas das outras e eram mais intensas em dor e mais longas. Em duração, então aumentaram. Em frequência, intensidade e força, você me entende? Até o ponto em que ela estava com uma dor terrível. É isso que vai acontecer com essas coisas terríveis. Guerras e pandemias, e crise e colapso econômico. Vai ser cada vez mais. E 2, e depois 3, e depois 5, a ponto de as pessoas perderem o controle. Se você não conseguir agora, como vai conseguir depois? Se você não aprender a depender de Deus e somente de Deus, e você depender da sua maneira de resolver as coisas, como você vai conseguir? Se não aprendermos a andar com Deus e depender da oração, viver a justiça, viver por. Se você não conhece a fé, como vai sobreviver? E assim Jesus diz, vai ser assim, mas isso não é o fim, isso é o começo. Vai ser como as dores de parto, e então o evangelho será pregado, então o fim virá. Não temos tempo, mas vamos falar sobre isso. Preparação, porque isso é essencial. E então Jesus lhes diz como se preparar. E Jesus não diz, ele diz para orar e vigiar. Mas depois Jesus lhes conta em parábolas como se preparar, e ele lhes dá 5 parábolas. Ele dá a parábola da figueira. Você se lembra qual é a parábola da figueira? Ele olha para a figueira, e a figueira deveria ter quais frutos? E a árvore tem muitas folhas, mas nenhum fruto. E então pode-se comparar folhas. Você fala muito, mas não tem resultados. E Jesus diz, vocês os conhecerão por suas obras. E quais são os frutos? Os frutos do bem. Nós tentamos ter frutos. Estou tentando muito. Irmão, irmã, uma macieira nunca dará bananas. Não importa o quão duro a árvore tente, ela sempre dará maçãs. O que quer que você faça com a macieira nunca fará bananas, acredite em mim. Você pode continuar tentando, boa sorte. Não importa qual fertilizante você coloque, uma macieira fará maçãs, menores ou maiores, vermelhas ou amarelas, maçãs, nunca bananas. Em Gálatas capítulo 5, há 2 tipos de frutos, os frutos da natureza humana e os frutos do Espírito. E a terra do gelo diz, não importa o quão duro tentemos, nunca produziremos os frutos do Espírito, a menos que o Espírito viva em nós, porque
Eles são os frutos do Espírito, não seus. Assim, o Espírito pode produzir os frutos do Espírito. Para você produzir os frutos do Espírito, isso nunca acontecerá. Você produzirá os frutos da natureza humana, maçãs. Você precisa do Espírito vivendo em você para produzir os frutos do Espírito. Você me entende? E Jesus diz, se a árvore não produziu, ele disse, deixe-me tentar novamente, deixe-me fertilizar, deixe-me regar, deixe-me podar, deixe-me fazer o que for necessário. Talvez no próximo ano. E ele tentou novamente no segundo. E então no terceiro ano, fazendo uma analogia com Israel, porque Jesus passou 3 anos e meio com eles. E então se a árvore não produzir, eu vou cortar a árvore. E ele não disse se cortou a árvore ou não. Mas a questão é, se a árvore não produzir, o que vai acontecer com a árvore? Você me entende? Porque esse é, em última análise, o teste. Você produz frutos ou não? A árvore que produz frutos será salva. A árvore que não produz será cortada. E então, a segunda parábola fala, se você se lembrar bem, sobre o servo fiel e o servo infiel. Então, o mestre vem e diz ao servo, eu vou para um país distante, referindo-se a Jesus, e quero que você alimente. Os outros, deles comida. E sabemos que os homens não vivem apenas de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você se lembra? Deles comida e ele vive. E o servo começa a alimentar os outros fielmente. Mas então, em vez de se preocupar com o serviço, ele começa a se preocupar com o tempo e diz que o mestre está atrasado e para de alimentar. E quando ele começa a alimentar os outros, ele começa a bater nos outros. Porque aquelas pessoas que não trabalham, abusam das pessoas que trabalham. Elas não têm tempo para abusar dos outros na igreja. Você me segue? Eu me lembro quando construímos a igreja na Romênia, durante o comunismo. Era contra a lei. Então, nos reuníamos à noite, 11, 12, 1 da manhã. E trabalhávamos sem luz, sem ferramentas elétricas, porque se a polícia nos pegasse, seríamos presos. Na verdade, meu pai foi levado à delegacia muitas vezes. E trabalhamos, e havia 2 caras, não vou dizer o nome, que nunca trabalharam. Todos trabalhavam, crianças. Eu tenho uma cicatriz no meu peito até hoje. Eu estava nas paredes, e pulei desta parede para aquela parede, e a tábua me pegou aqui. Desde aquela época, quando eu era pequeno, ainda tenho uma cicatriz. O pastor, a esposa do pastor, os anciãos, os diáconos, os membros da igreja, todos trabalhavam na construção daquela igreja. Havia 2 caras que estavam lá embaixo e diziam, aquela parede não está reta, aquela cor está terrível, vocês fazem um trabalho tão ruim, pessoal. E meu pai parou e disse, vocês têm tempo para nos criticar porque não fazem nada. Suba nas paredes e você não terá mais tempo para criticar. Você me segue. Pessoas que não servem, abusam dos outros. Pessoas que trabalham, não têm tempo para abusar porque estão ocupadas trabalhando. Neemias diz, eu não posso me acalmar, tenho coisas melhores a fazer. E voltando à história, o servo parou de alimentar os outros, parou de beber e começou a abusar dos outros. E ele diz, quando o mestre veio, o que ele faria com aquele servo? Você me segue. Como você sabe que está pronto para a segunda vinda? Se você trabalha ou não, se você serve ou não, o que quer que Deus tenha lhe dado para fazer, faça-o. Onde quer que você esteja, onde quer que Deus o colocou, seja um servo, porque isso decidirá seu destino. E então, a terceira parábola é a parábola dos talentos. Ele deu a um talento, a outro 2 talentos e a outro 5 talentos. E aqueles que usaram os talentos foram abençoados e multiplicados. E aqueles que não usaram perderam a vida eterna. Ele não espera que todos sejam pastores, mas quaisquer talentos que Deus lhe deu, use-os para a honra de Deus. Lembre-se, os talentos usados foram abençoados. O que você dá a Deus será abençoado e multiplicado. O que você guarda será perdido. Lembre-se, quem quiser salvar sua vida, a perderá. Quem estiver disposto a perder sua vida, a salvará. Quem lançar seu pão sobre as águas, voltará muitas vezes. Você me segue. Pedro diz, Senhor, nós abrimos mão de tudo. Jesus disse, você receberá 100 vezes aqui e a vida eterna. Você não perde ao servir a Deus. A criança que deu seu peixe e seu pão, muitas pessoas tinham comida, mas não a deram. Elas pensavam, como minha pouca comida poderia ajudar uma grande multidão. Mas aquela criança, apenas seu pão e peixe foram abençoados e multiplicados. Use o que quer que Deus tenha lhe dado para ser uma bênção para a sociedade. Use os presentes que você tem. Tempo, música, computadores, eu não sei. Quaisquer que sejam os dons que você tem, multiplique-os para mostrar o caráter de Cristo. Porque Jesus está voltando em breve
E então ele lhes dá a parábola das 10 virgens. A quarta, na parábola das 10 virgens, você deve ter luz. Você deve ter uma lâmpada e a luz vem de ter o que na lâmpada? Óleo. Esse é o símbolo do Espírito Santo. Você deve ter fogo que depende do óleo. Fogo na Bíblia representa zelo, paixão pelo trabalho de Deus. Você ainda tem esse fogo dentro de você. Acorde, irmão. Coloque seu coração no que você faz. Quando você canta, não é um funeral. Aproveite a canção. Quando você vai para a evangelização, se você não está se divertindo, fique em casa. Quando você vai para a evangelização, coloque seu coração. Tivemos um mutirão. 6 pessoas vieram para o mutirão. Se você os convidasse para uma noite de cinema, 150 pessoas viriam. Não tenho certeza sobre isso, estou dizendo. Quando fomos limpar o parque, 40 pessoas vieram. Eu disse, isso é estranho. Eu chamo você para limpar a igreja e ninguém aparece. Eu chamo você para limpar o lixo no parque e todo mundo aparece. Não faz sentido. Ó, pastor, foi divertido. Podemos fazer isso de novo. O que é divertido? Limpar o parque. Eu quero fazer isso de novo. Eu digo, ok, vamos limpar o parque novamente no próximo domingo. O ponto é, coloque seu coração no que você faz, porque você serve a Jesus. Ele colocou seu coração no que fez por você. Você tem esse fogo. Se você não tem o fogo, é porque você não tem o Espírito Santo. Você não tem o óleo. Agora, ouça com atenção. Muito importante. Por que eles precisavam do óleo, do Espírito Santo? Por quê? Porque as pessoas não sabem essa parte. Na Palestina, na tradição, naquela época, quando eles tinham casamentos, os casamentos aconteciam, começavam à noite, tarde, e duravam alguns dias. Naquela época, as ruas não tinham nomes. Você pode ler isso na tradição, na história. As ruas não tinham nomes como a rodovia 83. Não. Sem nomes, sem números, nada. E as ruas, eu estive lá. Muito confuso. Se você morasse na cidade, saberia se orientar. Mas se você viesse de outra cidade à noite, sem luz, sem nomes, você se perderia. E assim era uma tradição, diz na história, que os jovens da família do noivo pegavam lâmpadas e iam para as intercessões para iluminar o caminho até o salão de casamento. Assim, ninguém se perderia. Qual é o trabalho das virgens? Jesus diz, você é a luz do mundo, você ilumina, deixe sua luz brilhar na escuridão, você é a luz do mundo, você deve ser a luz para que ninguém ao seu redor se perca. Você deve mostrar o caminho até o salão de casamento. Se não iluminamos, por que somos cristãos? Ou somos cristãos? As virgens que eram a luz do Espírito Santo e estavam iluminando foram salvas. As outras estavam fora. É assim que você sabe se está dentro ou fora. E então, na última parábola, Jesus fala sobre a segunda vinda e os divide em grupos, as ovelhas e os bodes. E ele diz, servos maravilhosos, vocês foram à igreja, comeram brócolis, devolveram dízimos, guardaram o sábado e conheceram o estado dos mortos. Entrem. Ele diz isso? Não na minha Bíblia. Essas são boas coisas, não me entenda mal, porque alguém em um país diferente na Europa me disse que você é contra o sábado porque diz isso. Eu disse que não sou contra o sábado, eu acredito no sábado, mas se você guarda o sábado e não serve, não faz missão e não se importa, isso não ajuda. Os fariseus também guardavam o sábado, você me entende? Você deve fazer essas coisas e não deixar as outras de lado. Eu terminei. E assim, Jesus diz, eu estava nu, eu estava pobre, eu estava na prisão. As pessoas na prisão não merecem ajuda, são infratores da lei. No entanto, Jesus diz, vocês se importam com eles. E eles disseram, nunca vimos você, Senhor, na prisão, ou nu, ou com sede, ou com fome. Ele diz, quando vocês fizeram isso por eles, fizeram isso por mim. Como você sabe que está pronto? Quando você tem um coração pelas pessoas, se você ama as pessoas como Deus ama as pessoas, você está pronto. E a Terra do Gelo diz que, orando para que Deus derrame seu amor em nós pelas pessoas, o Espírito Santo nos encherá. E quanto mais oramos pelas pessoas, mais vamos investir nelas. E quanto mais investimos nas pessoas, mais elas nos ouvirão e confiarão em nós. E então podemos lhes contar o Evangelho. Você me segue. É o método de Cristo sozinho no ministério da cura. O método de Cristo sozinho
Jesus primeiro os amou, falou com eles, comeu com eles, os curou, os ouviu e conquistou sua amizade. Ele se misturou a eles e ganhou sua confiança. E depois disso disse: siga-me. Você não pode fazer evangelismo antes de ouvir seu vizinho. Você não pode fazer evangelismo antes de orar pelo seu vizinho, antes de construir amizade e confiança e trazer alguns tomates para ele. Você me segue? Você dá a ele um biscoito. Eu sei que não é saudável, mas você sabe que o vizinho vai comer o biscoito. Você faz biscoitos e compartilha com seu vizinho. Ei, vizinho, nós tivemos um amigo, tivemos um membro da igreja muito rico, muito bem sucedido, não vou dar seu nome ou localização, muito bem sucedido, muito bem sucedido. E ele me disse: pastor, pessoas pobres, ouça, posso ir ao evangelismo porque você lhes dá comida, mas pessoas ricas não precisam de comida. E ele diz: venha me visitar no meu bairro. Eu dirigi até lá, no meu Kia Rio, que estava todo batido. Um amigo meu bateu na traseira, meu sogro bateu no lado direito, alguém bateu no lado esquerdo, os freios quebraram. A capa do freio, aquela capa de aço, estava tocando os rotores. Eu pensei, quando cheguei à igreja, todo mundo na igreja sabia que o pastor estava chegando porque podiam ouvir que o pastor estava aqui. E então ele diz: venha me visitar. Eu dirigi o Kia Rio naquele bairro rico ao redor do Crystal Lake, perto de Chicago. Eu dirigi e quando entrei naquele bairro, casas grandes, casas de vários milhões de dólares ao redor do lago, Ferrari, Maserati, Lexus, Mercedes, Kia Rio. Ele me diz: olha ao redor, essas pessoas não precisam, elas são fechadas, elas não falam, nem te cumprimentam, elas não virão à igreja se eu as convidar. Eu disse a ele: se você não se importa com eles, você deveria sair da igreja. O quê? Eu disse: se você não ama essas pessoas que Jesus ama, você não é um adventista. Você ama Jesus, se importa com eles, mas o que você faz por eles? Evangelismo não funciona. Eu disse: ore. Deus tem um método que você não tem. Ore. Eu estou orando por eles. Há quanto tempo? É por isso que você não ora. Estou orando. Agora, eu não sei por que não ora. Quando jejuar por 5 minutos, você não sabe. Quando jejuar por 3 dias, sabe? Quando você ora por 5 minutos, você não sabe. Quando você ora por 3 dias, você sabe. Isso significa que você realmente não orou por eles. Porque se você realmente orou, você sabe. Quanto tempo você quer que eu ore? 3 meses. Continuamente, não, 2 manhãs. Você é louco, pastor. Como eu poderia orar 2 manhãs? Apenas faça isso. Depois de 1 mês de oração, ele ligou e disse: nasci adventista. Meu pai foi missionário por 32 anos. Nunca senti tanta oração e o poder de Deus antes. E ele me disse: desde que comecei a orar por eles, Deus começou a me dar ideias. A esposa dele, da Grécia, cozinha uma comida incrível. Quando eles me convidaram, eu pensei: irmão, me convide todos os dias, eu vou. A comida, eles tinham charutos de repolho recheados, azeitonas calamata, uma salada mediterrânea e baklava. Quero dizer, se eu descrever a comida, você vai salivar. Comida incrível. E eu amo comida. E então ele disse: Deus me inspirou a convidar os vizinhos para uma comida grega. E ele disse: este vizinho, eles viajariam longe para uma comida grega. Bom restaurante para experimentar novas comidas. Então ele disse que Deus me elogiou. Eu pensei: louve ao Senhor quando você os convidar, me convide também. Então no próximo domingo, eles comemoraram seu 25º aniversário de casamento. Então ele ligou para o vizinho: bom dia, bom dia. O vizinho estava lavando seu Porsche. Ei, é nosso aniversário, você viria e se juntaria a nós? Desculpe, estou ocupado. Ei, minha esposa é da Grécia e ela cozinhou isso. E ele disse que Deus colocou em sua mente descrever a comida. Quando ele começou a descrever a comida, o vizinho parou de lavar o Porsche, abriu a boca e disse: acho que posso ir. O vizinho veio e ele disse: na minha casa, ninguém come antes de orar. Bem, eu não acredito em Deus. Tudo bem, feche os olhos, eu vou orar. E então ele disse: o que você quer que eu ore? Ele disse: bem, minha esposa e eu estamos separados há 5 anos. Nossos filhos são adolescentes e passam o dia todo no telefone. Eles nunca falam conosco. Eles estão envergonhados, constrangidos até para falar conosco. E ore pela minha família. Então, meu amigo orou pela família dele, orou pela comida, e então eles comeram. Depois que comeram, ele disse: vamos jogar um jogo. E o cara rico disse: o quê? Vamos jogar um jogo? Somos adultos, não jogamos jogos. Ele disse: quando você jogou? Quando eu estava na faculdade? Vamos jogar, você está estressado.
Eu não tenho tempo, estou ocupado. Vamos jogar um jogo meia hora. Não, 20 minutos. Não, 15 minutos. Vamos lá, vamos nos divertir um pouco. Vamos relaxar, deixar o estresse ir. Acho que posso fazer isso em 10 minutos. Ele disse, nós jogamos Catan e Monopoly. E meu membro da igreja disse, eu posso vencer qualquer um. Mas eu deixei ele me vencer para que ele pudesse aproveitar o jogo. E ele me venceu e disse, vamos fazer isso de novo. E ele disse, jogamos por cerca de 2 horas. E ele ganhou jogo após jogo. E ele estava tipo, sim. E então membro da igreja me disse. Ele disse que ele foi para casa literalmente, fisicamente, assobiando. E ele entrou em casa. Enquanto entrava em sua casa, o vizinho assobiando, as crianças olharam para ele e disseram, pai, você está bem? Ele diz, por quê? Nunca vimos você assobiando na sua vida. O que há de errado com ele? Ele disse, eu fui ao vizinho, nós comemos comida grega e jogamos jogos. E as crianças, você está louco. Você joga jogos? Você nunca joga conosco. Você está sempre no seu computador. Nós jogamos e eu ganhei dele. E domingo eu vou voltar. Vamos comer comida grega novamente e vamos jogar jogos de novo. E as crianças, pai, você pode vir? Eu acho que você pode. Então a esposa diz, o que você fez com eles? As crianças falam com você e não falam comigo. Bem, eu disse a eles que comemos comida grega e jogamos jogos. E a esposa diz, você fez o quê? Nós jogamos jogos. E a esposa diz, posso ir também? Resumindo, no próximo domingo toda a família vai lá. Eles oram, comem, jogam. Este vizinho conta ao outro vizinho que eles estavam jogando golfe juntos. E ele diz, você sabe, meus filhos estão nas drogas. Posso ir também? Outro vizinho, 11 famílias milionárias, se reuniram por 6 meses, todos os domingos, orando umas pelas outras. E então começaram estudos bíblicos. E então eu fui lá e batizei mais de 40 milionários. É possível, Deus quer que você se importe com as pessoas, como Jesus se importa com as pessoas. Quanto você realmente, honestamente, ora pelo seu vizinho? Passamos tempo orando por nossos vizinhos. Eu tenho vizinhos que me incomodam até a morte. Se meus cães latirem uma vez, eles chamam a polícia. Fui tentado a odiá-los. Eu fui e lhes dei chocolate e comecei a orar por eles. Nada aconteceu ainda, mas eu ainda estou orando. Você ora pelos seus vizinhos. Porque se você não tiver, precisa se perguntar, você tem o Espírito Santo em você? Deus não te colocou naquela casa apenas para ter uma casa. Deus te colocou naquela casa para ser uma luz para aquelas pessoas. Eles podem ouvir, podem não ouvir. Isso não é da sua conta. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Mas sua responsabilidade é orar por eles. Isso é sua responsabilidade. Você se importa com essas pessoas. É assim que você se prepara para a segunda vinda. Você não se prepara. Ellen White diz, cito, em expectativa ociosa, fecho aspas, essas 2 palavras. Ela diz que não esperamos a segunda vinda em expectativa ociosa. Ela diz que fazemos o trabalho que Deus nos deu para fazer. Como fechamos o trabalho? Como terminamos? É assim que nos preparamos. Nós terminamos o trabalho que Deus nos deu. Nós terminamos o trabalho que Deus nos deu. Nós pregamos o evangelho. Nós usamos todas as oportunidades em cada uma das 5 parábolas que Deus deu para mostrar como se preparar. A figueira você deve produzir. O servo você deve alimentar os outros. Os talentos você deve usar os talentos. As virgens você deve ser uma luz. O julgamento da segunda vinda você deve cuidar dos pobres e dos nus. Em todas essas parábolas, a maneira como você se prepara é servindo. Jesus veio para servir e ele pediu que você servisse. É assim que você se prepara para a segunda vinda. Jesus está voltando em breve. Você está pronto. Você está pronto. Nós, realmente, não fomos ao sermão. O sermão tem 56 slides. Nós fomos ao slide número 5. Diz lá, Jesus será como nos dias de Noé. Mas então Jesus diz, o que eles faziam nos dias de Noé? Eles comiam, construíam casas, e nos dias de Sodoma e Gomorra, eles plantavam jardins, se casavam. Qual é o problema? É errado plantar um jardim. É errado construir uma casa. É errado casar-se. É errado comer. Nada de errado. O que isso significa? Isso é chamado de rotina. As pessoas se sentem mal quando matam. As pessoas se sentem mal quando roubam. Mas as pessoas não se sentem mal quando plantam um jardim. As pessoas não se sentem mal quando constroem uma casa.
Mas isso é o que Jesus está dizendo. Saia da rotina. Não há mais tempo para a rotina, porque se você fizer todos os dias o que fez ontem, eu tenho um parágrafo que diz, eu tenho isso na apresentação, que diz, se fizermos todos os dias o que fizemos no dia anterior, nunca estaremos preparados. Prepare-se. É isso, Ellen White diz. Se fizermos todos os dias o que fizemos no dia anterior, nunca estaremos preparados. Isso é chamado de rotina. Você não sente a necessidade de mudar quando não faz nada de errado. E todos os dias você vai ao trabalho, volta do trabalho, toma um banho, come, assiste às notícias. Assiste às notícias ruins ou loucas e então você vai dormir. E na manhã seguinte você diz uma oração, estuda. Se você estuda, alguns de nós ainda fazem isso. E então você vai ao trabalho e volta. E os dias são os mesmos. E agora foi Natal. E agora é Natal novamente. E o ano voa antes que você perceba. E você se pergunta se é terça ou quarta-feira. Porque todos os dias são iguais. E se você não vai trabalhar na terça, você pensa que é sexta ou sábado. Isso já aconteceu com você? Porque todos os dias são iguais. É uma rotina. E se você ficar na rotina, antes que você perceba, você se encontrará na crise. E as pessoas dizem para mim, quando eu vejo a crise, eu me preparo. Você não verá a crise, porque a crise está ao seu redor. E não a vemos, porque a crise não cresce instantaneamente. Não há terremotos. E depois 300 terremotos. Agora cresce como dores de parto, gradualmente. 1 e depois 10, e depois 50, e depois 100. E com o tempo, em 50 anos, 100 anos, mais e mais e mais e mais. E nos acostumamos com a crise e pensamos que é normal, é um novo normal. Você se acostuma com a crise, você se acostuma com incêndios, você se acostuma com tornados, você se acostuma com a economia em colapso, você se acostuma com vírus, você se acostuma e não vê isso como uma crise, você vê isso como um novo normal. Não espere ver essa crise para se preparar. Prepare-se hoje. É como nos dias de Noé. As pessoas entraram na rotina e não viram a crise. Você me entende? Saia da rotina. Dê prioridade ao estudo. Dê prioridade à oração. Dê prioridade ao serviço. Coloque Deus em primeiro lugar, porque essas coisas vão queimar. Saia da rotina. De qualquer forma, temos que terminar. Quando você vai fazer isso? Lembro, irmãos, vou pular. A propósito, pule para o slide 17. Os homens daquela geração não eram todos maus. Eram adoradores de Deus, iam à igreja, guardavam o sábado e assim por diante. Por meio da constante rejeição e procrastinação da luz, não se prepararam. No próximo slide, manifestaram descontentamento. O que significa descontentamento? Ignoraram, ridicularizaram o aviso, fazendo o que já haviam feito antes, por meio da procrastinação persistente e da rejeição, na verdade, rejeitaram a luz. Vou pular para um slide em algum lugar da apresentação e vou terminar. Não sei onde está. Tudo bem. Não importa, não é importante. Quando eu era jovem, quando eu era criança, na segunda série ou algo assim, terceira série, quando eu ia para a escola, eu passava pelo mercadinho onde o ônibus para uma cidade, para uma vila chamada Ximian, ônibus número 9, eu nunca vou esquecer, saía daquele lugar. E enquanto eu pegava um atalho para a escola, para o mercado, havia eu não sei como chamar, algo como um carrinho que você empurra, que tinha 3 rodas. E dentro havia 3 recipientes com sorvete. Havia um cara, um velho chamado Bayram Hazan, da Turquia, que morava naquela cidade e empurrava um carrinho. Nesse carrinho havia 3 recipientes de aço inoxidável. Com sorvete que eu nunca vou esquecer, eu tenho o slide na outra apresentação. Ele vendia sorvete de pistache, sorvete de baunilha e sorvete de chocolate. Os pistaches eram de morrer, realmente bons. Eu sei que não é saudável, mas você sabe, era bom de qualquer forma. E aquele cara gritava o dia todo, do fundo dos pulmões. Hoje você paga, amanhã é grátis. Eu fui e paguei meu sorvete de pistache e fui no dia seguinte. Eu disse, quero meu sorvete grátis. E ele disse, hoje você paga, amanhã é grátis. Eu disse, não, eu vim ontem. Eu vim ontem e agora vim hoje. E hoje é grátis. Não, ontem foi ontem, veio hoje e paga. Amanhã é grátis. Sim, você está certo. Não é amanhã. Eu paguei. Vim no dia seguinte. Agora eu vim amanhã. Você veio hoje.
Eu disse, vamos lá, cara, eu vim amanhã, ontem foi hoje e hoje é amanhã. Ele diz, não, ontem foi ontem e hoje é hoje. Você precisa vir amanhã. Eu disse, quando é amanhã? Ele diz, amanhã nunca chega. Por que pensamos que nos preparamos para amanhã? Se você realmente do fundo do seu coração quer se preparar, por que esperar até amanhã? Se você quer se preparar, prepare-se hoje. Se você quer orar, ore hoje. Satanás adora quando você ora amanhã. Se você quer servir, sirva hoje. Ore e diga, Senhor, me dê sabedoria sobre o que fazer pelo meu próximo. Deus vai te dar. Se você quer estudar, estude hoje, porque se você fizer isso hoje, fará novamente amanhã. Mas se você não fizer hoje, Satanás vai te manter ocupado amanhã também. Não espere pelo amanhã. O amanhã não pertence a você nem a mim. Jesus está voltando. Jesus está a caminho. Ele está à porta. Nós somos a última geração. Vivemos os eventos finais. Vivemos as dores de parto. Elas vão se intensificar até o evento final. É hora de acordar. Deus está chamando você e eu para tomar uma decisão hoje. E você não diz, eu farei isso, porque você não pode fazer, eu não posso fazer. Você diz, Senhor, eu quero fazer, me ajude a fazer. Eu te dou permissão para fazer o que for necessário, me acorde, você me segue. Vamos orar. Passamos 10 minutos. Se você não me perdoar por termos passado 10 minutos, eu não voltarei. Tudo bem, vamos orar. Pai no céu, que privilégio. Veremos Jesus nas nuvens e esqueceremos toda essa dor e nos curvaremos e colocaremos nossas coroas a seus pés e passaremos eternamente tempo com você. Mas, Pai, por favor, ajude-nos a entender que nada disso vale a pena se perdermos a eternidade. Por favor, ajude-nos a priorizar hoje viver uma vida de comunhão com você, de aprender a andar com você e depender de você, de ser preenchidos com seu Espírito. Por favor, ajude-nos hoje. Não podemos fazer isso, mas acreditamos em você. Acreditamos que você está à porta esperando por nós. Você está esperando a porta para entrar. Você está esperando que o convidemos a entrar. Então, Senhor, por favor, entre. Não sabemos como, mas você sabe. Confiamos em você porque oramos em nome de Jesus e em seu nome. E obrigado, Senhor. Amém.